Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Você já é inscrito do canal? Estou começando o vídeo da mesma forma, né? Tá aparecendo até o vídeo antigo. Não, pessoal. Já é inscrito? Não? Se inscreve, deixa sua curtida. Voltamos aí com mais um UBR, agora é o UBR 104, né? Que é Umbanda Responde 104. Né? Temos muitas perguntas aqui, aonde é claro que muitas dessas perguntas a resposta também pode servir para você. Então acompanhe esse vídeo até o final, se inscreva no canal mais uma vez, eu vou falar se inscreva toda hora, né? A todo momento, que é para você se inscrever, né, pessoal? Né? Temos vídeos aí diários. Ó, outra coisa importante. Eu quero participar, Patrícia. Como é que eu faço para deixar minha dúvida aí no canal para você responder? Estou com uma dúvida assim, assim, assado. Então, o que a gente vai fazer? Você vai comentar no vídeo hashtag Umbanda, certo? E depois a gente vai analisar a sua pergunta, é claro, né? E trazer aqui para o canal, porque a gente pode responder a sua pergunta e a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, compartilhe, se inscreva, deixa sua curtida. E se tiver dúvida, deixa aí nos comentários, certo? Pessoal, esse vídeo aqui, ó, uma das dúvidas que a gente vai falar para vocês é se é normal a pessoa trocar de entidade. Você trabalha lá como mulambo, será que você pode trocar? Agora você vai trabalhar com a Padilha em vez da mulambo? Será que pode isso? Você que é médio, olha para você ver que dúvida interessante. Né? Então, a gente vai tocar a vinheta do canal, só que, ó, deixa eu falar para vocês. A gente vai fazer um negócio, ó. Enquanto toca a vinheta, né, do canal, que é a vinheta muito conhecida aí no YouTube, eu quero ver se você consegue se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar, enquanto tá tocando a vinheta. Vamos lá então? Bora! E aí, pessoal, conseguiu fazer essas três coisas? Conseguiu se inscrever, curtir o vídeo e compartilhar? Deixa nos comentários aí se você conseguiu. Mas vamos lá, pessoal. A primeira pergunta aqui é do Despertar da Luz. Ele coloca a hashtag Umbanda e coloca a dúvida. Gostaria de tirar uma dúvida. Sim, Despertar da Luz. Sou totalmente nova na Umbanda. Iniciei meu desenvolvimento mediúnico há 2 semanas só. Então, sou bem perdida. Uma dúvida que tenho quando vejo os médios incorporando várias linhas diferentes, todos nós temos um guia de cada linha? Por exemplo, todo mundo tem uma cigana, cigano, caboclo, etc. Como essas entidades que vão trabalhar conosco nos escolhem? Olha que pergunta interessante, né? Vamos lá, Despertar da Luz. Todos nós temos as 7 linhas da Umbanda, certo? Ou seja, todos nós trabalhando com caboclo, preto velho, herê, exu, pombogira, todos nós trabalhamos com essas entidades. Agora vamos entender uma coisa aqui. Pode ocorrer, né, de eu não trabalhar com um caboclo, né, de Oxóssi e trabalhar com uma cabocla? Pode acontecer, totalmente normal. Porque isso é muito do particular de cada médium. Mas todos nós vamos ter, sim, que nos acompanha uma entidade de cada linha, tá certo? Um baiano vai incorporar em você? Pode ser que incorpore, pode ser que não. Vamos dar só um exemplo aqui para vocês entenderem. Existem algumas vertentes da Umbanda que não trabalham com baiano, tem vertentes que não trabalham com boiadeiro e tem vertentes que não trabalham com marinheiro. Então, é claro que aqueles médios daquela vertente, eles não vão trabalhar com baiano, não vão trabalhar com marinheiro. Mas, esses médios, eles têm baiano e têm marinheiro? Sim, eles têm. Às vezes, eles vêm em outras linhas, às vezes eles se manifestam de outra forma, porque não é costume daquela vertente trabalhar com esse tipo de entidade, certo? Então, já deu para entender. E como as entidades nos escolhem? Na verdade, eu já fiz um vídeo específico falando sobre isso, tá ok? Despertar da Luz. Peço que dê uma olhada no canal. Essa escolha, pessoal, ela necessariamente não ocorre no momento da gira, no momento do desenvolvimento. Não. Essa escolha, ela ocorre muito antes de você vir reencarnar na Terra. Por quê? As entidades, de uma forma ou de outra, elas já nos acompanham desde o nascimento, certo? Então não é algo que é trocado ou substituído em si. Então é algo que ela já te acompanha desde o nascimento, muito antes até mesmo da sua encarnação. Então, essa escolha, ela é
feita no próprio plano espiritual, certo? Se você quiser saber mais, dê uma olhada aí no canal do vídeo específico falando sobre isso. Mas resumindo, é isso. Agora vamos lá, próxima pergunta é da Regina Rafael. Em relação à dúvida do homem que nunca incorporou em 12 anos de Umbanda, conheço uma moça que era membro de um terreiro e que também nunca havia incorporado em 8 anos, mesmo na gira. Assim que ela mudou de terreiro, conseguiu sentir seus guias e assim incorporar. Isso pode ocorrer por questão de afinidade das entidades quanto ao lugar de trabalho? Regina, sim, isso pode ocorrer. Agora vamos entender uma coisa bem importante aqui. Ela ficou 8 anos na gira e não incorporou? Pode ocorrer. Então pode ser que esteja acontecendo alguma coisa de errado. Só que provavelmente ela deve ter sentido a entidade. Ela sentiu a energia. Agora, se você está na gira e nunca sentiu nada, nem sentiu a energia da entidade, então provavelmente você pode até trocar de terreiro, que você não vai incorporar. O sentir provavelmente ocorrerá. A incorporação pode ser que não ocorra. E se a incorporação não ocorrer, principalmente esse tempo todo, 8 anos, né? É porque você sentiu, mas não incorporou, é porque alguma coisa errada está acontecendo. Então, é claro, trocou de terreiro, né? Consertou ali aquela questão do espiritual e houve a incorporação. Então, é claro, a afinidade com o terreiro, com o lugar, com o ambiente, conta muito também. Por isso que é de extrema importância, pessoal, você frequentar um terreiro, uma casa de umbanda, onde você se sinta bem, onde você tem afinidade. Não necessariamente com os médios, mas com o ambiente em si, certo? Vamos lá, a próxima pergunta. Agora é uma pergunta interessante, que na verdade são 3 perguntas com praticamente a mesma resposta ali. Usem Madela. Ela pergunta: esses dias tive, durante a madrugada, fui acordado pelos meus Exus e Pombogiras. Todos se apresentaram para mim. Minha dúvida é, eles podem se apresentar de uma vez só, sem problema nenhum? Foram o Exu Caveira e Exu Onan, Exu Capa Preta, Exu Tranca-Rua e Pombogira 7 Facadas. Primeiro se eles podem se apresentar todos de uma vez. Sim, eles podem se apresentar todos de uma vez. Só que eu acho que muita coisa assim, às vezes é muita informação para o médico. Né? Tem que ver, tem que analisar realmente, usem. Né? Se realmente são essas entidades aí. Né? Procura ali, às vezes, um jogo de búzios que é de extrema importância. Mas sim, eles podem sim se apresentar todos de uma vez. Dica mais importante, faça uma consulta com uma entidade, né, converse com o pai de santo, uma pessoa que entenda, ou faça uma consulta através dos búzios. Mas isso pode ocorrer. A outra pergunta é da Rayane Costa. Tem alguma forma de saber meu guia de frente, Exu Pombogira, sem jogar ou se consultar em terreiro? Deixa eu falar para vocês. Tem alguns métodos que algumas pessoas ensinam que é através da data de nascimento. Tá bom? Através da data de nascimento. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Através da data de nascimento, você consegue saber qual o seu orixá ou qual a entidade que você trabalha? Então, pessoal, necessariamente a entidade que você trabalha, não. Tá? Infelizmente, a entidade, para você descobrir seu Exu, sua pombogeira, você vai ter que passar por uma consulta ou vai ter ali que desenvolver, certo? Infelizmente. Agora, o orixá, necessariamente o orixá você pode ter algumas sugestões, porque a confirmação também só dentro do terreiro ou só através do jogo de búzios. Por que algumas sugestões? Porque a sugestão você pode tirar através da sua data de nascimento, que é calculando o seu Odu. Como eu já ensinei algumas vezes aqui. Eu não vou ensinar agora, gente, porque calcular o Odu é uma questão um pouquinho mais complicada, mas eu já coloquei aqui no canal como calcular o seu Odu. Odu são caminhos, vamos assim dizer. Né? São caminhos e cada caminho que o Odu traz corresponde a determinado orixá. Então, saiu o Odu Odi. Odi é de Oxóssi, vamos dar esse exemplo. Então, você tem uma sugestão que você pode ser filho de Oxóssi. Confirmar, jogo de búzios, certo? Então, essa é a forma. Infelizmente, viu, Rayane? Próxima pergunta é da Usem Madela de novo. Ele pergunta: eu tenho uma clarividência. Meus guias se apresentaram para mim, Zé Pilintra, Exus e Pombogira e Caboclo. Eu devo acreditar na forma que se apresentaram como se fosse um sonho ou devo fazer jogo de búzios? No resumo, meus guias me disseram que sempre estão sempre ao meu lado, me protege e guardando. Você pode acreditar? Pode acreditar sim, viu, Uzi? Como você fez a primeira pergunta, você pode acreditar sim. Se os guias te apresentaram,
ser apresentado para você, porque isso pode ocorrer sim. E ocorre com muitas pessoas, é até comum, né? Só que agora, gente, vamos entender. Chega lá, se apresenta 30 Exu, se apresenta 40 Pombogira, se apresenta não sei quantas entidades, pode ser que esteja alguma coisa errada aí. Se você vê que extrapolou ali, opa, peraí, a base não é essa, né? Parece que está excedendo o limite, está além do normal, então vou fazer a confirmação no jogo de búzios. Ou então eu vou no terreiro, vou passar por uma consulta com uma entidade e confirmar isso aí, certo? Mas sim, isso pode acontecer, tá bom? Você deve acreditar? Acredite. Agora, se passou, se extrapolou ali o limite, procure a consulta. José Omar da Silva Porco. Em um terreiro foi feito bori de alguns médios, portanto, a comida que foi ofertada para o santo de um médium, assim que o médium, se levantou, outro filho se deitou, e a oferta do primeiro orixá ficou também para o orixá do segundo médium. Isso é correto? Gente, o que é um bori? Vamos entender aqui o que é bori. Eu separei aqui um resumo, né, para vocês, só para mostrar aqui, gente, para mim não falar burrice, né, para mim não falar, vamos dizer assim, que cagada para vocês, né. Ó, o bori, para quem não sabe, pessoal, ele é uma oferenda, né, dada ao seu orixá. Ele é uma oferenda dada à sua cabeça, ou seja, ao seu orixá. Isso traz harmonia, prosperidade. O bori, na maioria das vezes, ele é feito na obrigação, quando se deita para o santo. Então, é uma oferenda, né, à sua cabeça, que é uma oferenda direta para o seu orixá respectivo a determinado médium. Nesse bori, pode ser colocado frutas, carne, enfim, várias coisas, né? Então, o bori é praticamente a oferta ou a oferenda, né, à cabeça, tá certo? Lembrando que também o bori, ele se faz na maioria das vezes para o início ali, quando quem vai entrar para o candomblé. Então, se é um tipo de trabalho, é um tipo de ritual feito particularmente para o seu orixá, é particular do seu orixá. É você e o orixá. O bori é você e o orixá, certo? Nesse processo. Então, tem como eu pegar os materiais que foram utilizados naquele bori e dar para outro orixá? Com certeza não. Então é errado. Por quê? Porque o que foi utilizado ali é do particular do meu orixá. Então não tem como eu pegar, se é dele, dar para outro. Entendeu? Então não é errado. Quer dizer, não é correto. Está errado. Certo? Próxima pergunta é da Karen 46. Quero muito ir em uma casa de axé. O que faço? Onde moro não tem. Queria muito conhecer minhas guias e meus guardiões. Quanto o senhor cobra para jogar luz? Então, hein? Ó, agora complica. Karen, o que eu posso te aconselhar? Calma, paciência, porque vai aparecer a oportunidade de você frequentar um terreiro, né? E eu vou trazer até um vídeo falando sobre isso, né? Como ser um bandista sem terreiro, né? Mas, primeiro, conhecer as entidades, os guias, enfim, né? A preferência é que você frequente o terreiro, desenvolva e eles deem o nome. Ou então, através do jogo de búzios, tá certo? Como você falou, se eu faço jogo de búzios, sim, eu realizo o jogo de búzios, certo? O jogo de búzios é cobrado? Sim, pessoal, o jogo de búzios é cobrado. Ah, Patrick, mas a Umbanda é caridade, não é? Então, por que você cobra o jogo de búzios? Primeiro, que na Umbanda não se faz jogo de búzios. Ah, mas Patrick, você não é um bandista? Como assim que na Umbanda não tem? Porque eu também tenho outras vertentes, viu, pessoal? Eu não trabalho somente com Umbanda. Eu sou sacerdote de Umbanda, né? Só que eu também sou do culto Ifá. Agora, vamos entender. Estou sem terreiro. Como faço? Né? O que fazer? Gente, se você não tiver condição, ter calma e paciência que um dia vai aparecer oportunidade para você, infelizmente, né? Porque não tem como você desenvolver sem o terreiro, certo? Né? Ah, e quanto você cobra para fazer o jogo de búzios? Gente, isso aí é só chamar no particular, tá ok? No privado, o contato sempre fica debaixo de todo vídeo, basta você chamar lá. Próxima pergunta é da Karen também. Patrick, eu ando muito agressiva. Não sou assim, mas quando sinto uma energia perto de mim, parece que me transformo. Como saber se é espírito bom ou trevoso? Ou é da Umbanda? Como diferenciar? Porque já cheguei a agredir uma pessoa com uma faca, então não é da Umbanda. Não é um espírito de luz, não. Né? Já até aí, ó, porque já cheguei a agredir uma pessoa com faca. Que espírito de luz vai agredir uma pessoa? Nenhum.
Nenhum espírito de luz vai agredir uma pessoa. Nenhum espírito que está em busca de evolução vai agredir uma pessoa. De forma alguma. Até existe aí alguns relatos que eu já ouvi, certo? De entidades, tipo um Exu ali, um arranca-toco, vamos dar esse exemplo. Não, um tranca-rua das almas, chegou e agrediu, bateu na pessoa. Isso aí é entidade? Não é. É um espírito trevoso. É um quiumba, porque eles não fazem isso, tá bom? Então, como diferenciar? Opa, agressão. Uma entidade agressiva que agrediu fisicamente alguém. Não é entidade. Então, já dá pra saber. Então, procurar um auxílio aí, porque entidade nenhuma faz isso. Viu, Karen? Próxima pergunta. Axé, pai, Patrick. Axé, Jair Rezende. Gostaria de saber se existem terreiros com suas entidades próprias. E se sim, como funciona para elas escolherem seus cavalos, médios que vão trabalhar? Muito obrigado por todo o carinho e informação que você traz aqui com o canal. Grande abraço. Jair Rezende. Eu que agradeço, viu? Só tenho a agradecer a vocês aqui. Jair, primeiro, existe terreiros que têm entidades próprias, específicas? Na verdade, todo terreiro tem entidades próprias, certo? Exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. Vamos colocar Exu, que é mais comum aqui, né? Vamos colocar tranca-rua. Tem um tranca-rua no meu terreiro e tem um tranca-rua no seu terreiro, certo? Que trabalha com outro médium. Nossa, mas tranca-rua, é o tranca-rua das almas, é o mesmo tranca-rua das almas. Só que são espíritos diferentes. Eles carregam o mesmo nome, mas são espíritos diferentes. Aquele espírito que tem o nome de tranca-rua das almas, ele é do particular daquele médium. O tranca-rua das almas que trabalha comigo, aquele espírito é do meu particular. Então é um espírito que acompanha eu. Então, mesmo tendo o mesmo nome, ele é do meu particular. Então, é claro, a entidade, ou seja, terreiros têm as suas entidades próprias, certo? Porque isso, cada entidade é própria, né, do médium. Então, enquanto o médium estiver naquele terreiro, é claro que as entidades vão ser próprias também daquele ambiente, daquele local. Pode ocorrer, sim, de uma entidade ser a mesma, ser o mesmo espírito? Pode ocorrer, certo? Mas na maioria das vezes, entidades carregam o mesmo nome, mas não são ali os mesmos espíritos, ok? E sobre a pergunta, como as entidades fazem para escolher, eu já respondi isso no início do vídeo, que isso ocorre muito antes da sua encarnação, certo? É uma escolha no espiritual. Marcos, o médio de incorporação, como ele se torna necessariamente um médio? A herança familiar conta? Claro que conta, né? Ó, primeiro, a média de incorporação. Como ele torna médio? Primeiro que já nasce médio, viu, gente? Todo mundo já nasce com um tipo de mediunidade. Só que o que acontece? Como é que faz para ele não tornar, mas desenvolver? Né? Começar a trabalhar com a incorporação dentro de um terreiro de umbanda ou de candomblé, que ele vai entrar naquele processo de gira e assim desenvolver. Mas ele já nasceu com esse dom, ele já nasceu médio. Só que ele precisa evoluir, né, essa mediunidade, certo? Ele precisa trabalhar essa mediunidade para que ocorra a incorporação, certo? A herança de família conta? É claro que conta, tá certo? Por que a herança de família conta? Porque é muito comum a gente falar que existem espíritos que acompanham a família, né? Vamos dar um exemplo aqui, o seu capa preta. Vamos dar um exemplo que o seu capa preta acompanha toda a minha família, de geração em geração. Então, a herança familiar, ela conta bastante. Em breve eu vou trazer um vídeo específico falando só sobre isso, que é o famoso coroa herdada, mediunidade herdada, tá ok? Porque assim, pessoal, o que a gente tem que entender? A mediunidade, ela pode passar de pai para filho, né? Ou de filho, ou quer dizer, ou de mãe para filho. Por que isso ocorre? Bem simples. Genética, herança espiritual similar, né? Ou seja, junção da espiritualidade, energia semelhante, envolvimento espiritual, então é claro que conta muito, certo? Vamos lá, a próxima pergunta agora é da Sandra Rodrigues. Pergunta grande. Pai Patrick, há muitos anos frequentei um terreiro como visitante. Um dia recebi Dona Maria Padilha. Depois, em outra ocasião, recebi ela novamente. Depois mudei de cidade por motivos de força maior. Nunca mais recebi. Há pouco tempo, através das cartas, fiquei sabendo que tem uma pombogira de frente e o Exu. Não incorporam mais. Comecei a tratar deles em minha casa, fora de casa, tudo como você ensina em seus vídeos. Todos os meus pedidos são sempre atendidos. Então, vou e dou o que prometo sempre. No momento, não frequento nenhum terreiro. Posso continuar a tratar deles em casa, no caso fora de casa?
Gratidão por suas explicações. Acompanho sempre o canal. Antes de qualquer agrado, sempre fortaleço meu anjo da guarda. E também peço proteção à minha mãe de cabeça. Estou fazendo certo? Primeiro, é claro que tá. Claro que tá. Não tem como, não tem nem... Ô Sandra, não tem como eu responder outra forma. Tá fazendo totalmente certo. Tá fazendo firmando ali. Independente se você soubesse quem eram as suas entidades ou não, se você soubesse o nome ou não, você poderia estar firmando sim para elas, do lado de fora de casa, firmando ali para o povo da esquerda, Exu e Pombogira, né, no cantinho do lado de fora. Dentro de casa pode estar firmando para as entidades da direita, né, mesmo não conhecendo. Lembrando, você firma e chama minha entidade, quero que venha aqui meu caboclo, quero que venha aqui meu preto velho, me fortaleça, faça isso, aquilo, outro. Totalmente sim, tá fazendo o correto sem problema nenhum. Lembrando que a firmeza, pessoal, até mesmo para quem é médico, você deve entender que as suas entidades, elas te acompanham. Então é claro que é bom, necessário você fazer firmezas dentro da sua casa, às vezes onde você for, não vou numa mata, não vou num terreiro, mas vou numa mata fazer uma firmeza para o Oxóssi, fazer uma firmeza para o meu caboclo, certo? Então isso é muito gratificante até para as próprias entidades, certo? Sim, tá fazendo correto, viu, Sandra? Vamos lá, próxima pergunta. Ivana Afonso. Por que alguns tranca-ruas trabalham com capa de um lado e depois vira capa para outra cor? Gratidão, aprenda muito com o seu vídeo. Ivana Afonso, vamos lá. Não tem como eu falar o que seja, não tem como eu especificar algo propriamente em cima dessa sua pergunta. Por quê? Porque isso é do particular de cada entidade, certo? Isso é totalmente do particular. Exemplo, eu trabalho com o seu capa preta. Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu não tinha condições para comprar uma capa da forma que ele desejava, que era uma capa preta, que a cor preta na época era um pouco mais cara. Então o que eu fiz? Eu fiz o de um lado preto e de outro lado vermelho. Então ele sempre utilizava a capa vermelha para dentro e o preto para fora. Mas é do particular. Se ele fosse virar a capa quando ele quisesse, não tem como eu falar. Ele vira para isso, ele vira para aquilo. Às vezes ele poderia estar virando para determinada coisa, a sua entidade pode virar para outra coisa, o seu tranca-rua pode virar para outra coisa, porque isso é do particular. Né? Algumas pessoas podem agregar, não, quando ele vira a capa vermelha para fora, é porque ele está trabalhando com pombogira. Quando ele vira a capa preta, é porque ele está trabalhando só com o Exu, na força de Exu. Ah, ele virou a capa vermelha porque está trabalhando com a força da encruza. Virou a capa preta, está trabalhando na força da calunga. Isso aí não tem como eu falar para você, porque é do particular de cada entidade. Ele deve ter o motivo dele. Às vezes ele vira para atrair algo ou para fazer algo. É do particular, certo? Não existe ali uma regra. Próxima pergunta, Renan Hortes. É Hortes, né? Axé, pai Patrick. Axé, Renan. Minha dúvida é, existe uma regra para afinidade de entidades que não temos na nossa coroa, mas que por algum motivo passamos a incorporá-las? Exemplo, entidades de herança e entidades que depois de um certo tempo se apresentam e começam a trabalhar conosco. O canal é incrível, obrigado pelos ensinamentos. Muito obrigado, Renan. Primeiro, entidades que a gente tem uma afinidade, que é como eu falei, igual eu não trabalho com o seu sete catacumbas, que é o Exu sete catacumbas, mas eu tenho muita afinidade com esse Exu. Por que eu tenho afinidade com ele? Porque, primeiro, é um Exu muito bom, um guardião muito, nossa, excelente. E ele me ajudou naquele processo de evolução. Naquele início da Umbanda, ele me ajudou muito. Então, eu tenho afinidade por gostar de muita coisa que ele já me fez, me ajudou. Então, se existe alguma regra para isso? Não, não existe. Isso é de cada pessoa. A afinidade é de cada pessoa, tá certo? Outra coisa, médios, ou seja, entidades que a gente não trabalha e depois de um determinado tempo ela começa a vir, ou seja, ela começa a incorporar, o que ocorre? Até mesmo entidade de herança, né? Que é a coroa herdada, como eu falei para vocês, que eu vou falar um vídeo específico sobre isso, que é a coroa herdada. O que acontece? É uma regra para o que isso ocorre? Na verdade, pessoal, isso aí não é uma regra, porque se você não trabalha com a entidade e depois de 5 anos começa a trabalhar com ela, vamos dar um exemplo. Quando eu comecei a incorporar, eu trabalhava com o Exu Sete Chaves. Exu Sete Chaves, que é o meu guardião, meu chefe. Depois de mais ou menos uns 4 anos, se manifestou o Exu Capa Preta. Mas o que levou a isso? Porque simplesmente foi o momento certo para trabalhar. O Exu Capa Preta, ele chegou novo ali no meu caminho de incorporação? Não. Já era um Exu que me acompanhava.
Ele só não se manifestava, ele não incorporava, mas ele já estava perto de mim. Ele já fazia parte da minha coroa. Simplesmente ele não incorporava, porque não era o momento correto. Então, vamos dizer que o tempo certo, não posso falar para você quando existe. Isso vai da ocasião, vai da necessidade. Às vezes uma entidade ela já te acompanha, só que ela não incorpora. Às vezes ela está ali. Ela pode chegar a incorporar e pode não chegar a incorporar. Isso vai depender da evolução, se precisa evoluir, você como médio, a entidade como entidade, por aí vai. Certo? Isso é muito variável, não tem como a gente especificar algo, certo? Fixar algo no caso. Espero que você tenha entendido, viu, Renan? Eric Costa e Silva. No terreiro onde frequento, 3 pessoas retornaram à vida, ou seja, ressuscitaram. Como a Umbanda explica a ressurreição? Vamos lá, gente. Para quem não sabe, a Umbanda ela tem muitas doutrinas cristãs e espíritas, né? É por isso que a gente tem um sincretismo, né? Que é Jesus Cristo representando Oxalá, Cosme e Damião representando Embejada, São Jorge representando Ogum. Por isso que a gente tem esse sincretismo, porque a Umbanda ela tem ali uma doutrina católica muito forte. Então, o que acontece? Como que a Umbanda explica a ressurreição? Não, a Umbanda não explica. Por quê? Porque é milagre. Né? A Umbanda não explica a ressurreição. É milagre. O que a gente poderia falar sobre a ressurreição é bem simples. Se a pessoa ressuscitou, como você já presenciou isso, é porque estava no caminho dela. É porque não era o momento certo dela desencarnar. A gente acredita nisso. Porque se acontece, é porque era algo para acontecer. Mas é claro, isso é um milagre. Porque é mais ou menos aquele ditado, né, pessoal? Você com 20, 10 anos, enfim, se tiver no seu caminho o desencarne naquele momento, você vai desencarnar. Mas se não tiver, aconteceu algum imprevisto e você desencarnou, pode sim ocorrer a ressurreição. Por que não, né? Sim, a Umbanda acredita e simplesmente a Umbanda fala que isso é um milagre. Por ter uma ligação muito forte com a doutrina cristã, a doutrina católica, então sim, a Umbanda tem quase o mesmo processo, né? Quase o mesmo intuito. Mas quando a gente fala de ressurreição, é porque também estava no caminho da pessoa para que isso ocorresse. Certo? Espero que você tenha entendido, viu, Eric? Agora, a próxima pergunta é do Cauê Giovanni. Pai Patrick, baixou uma entidade no terreiro e me diz que não estou só e tenho que tomar um banho. Pode ser um egum? Minhas costas estão doloridas. Ó, Cauê, tudo indica que pode ser sim um egum. Mas agora, tudo indica que pode ser. Mas deixa eu tentar te explicar. Ó, pode ser que uma entidade esteja muito... Não vou dizer que seja uma questão negativa, mas pode ser que uma entidade já está querendo trabalhar com você. Então, às vezes, a entidade ali, ela querendo trabalhar, pode ser que a energia dela fique um pouco densa. Às vezes você não conhecendo, não entendendo, então um banho vai auxiliar para dar uma acalmada naquela energia, certo? Agora, também pode ser um egum, um espírito trevoso, que às vezes, de alguma forma, por ter ocorrido qualquer coisa, ou seja, por ter ocorrido algo, aquele egum, aquele espírito negativo em si, ou uma energia, não precisa nem ser um egum, uma energia em si, acabou se acoplando, né, se encostando ali em você, e a entidade percebeu aquilo e pediu para você tomar um banho para se livrar daquela energia, ou daquele egum, daquele espírito. Então, pode ser sim um egum, pode ser uma entidade e pode ser até mesmo simplesmente uma energia, tá bom? Agora, se caso ele pedir um banho, né, para você, é provavelmente algo bem simples, né? Porque se fosse algo mais grave, como uma obsessão, se tivesse realmente um egum em cima de você, provavelmente ele ia fazer um trabalho de desobsessão, enfim, algo do tipo. Mas provavelmente deve ser uma energia que, querendo ou não, acabou se encostando ali em você, o banho vai estar resolvendo, certo? Próxima pergunta. E última pergunta, agora mais uma das perguntas mais interessantes, né? Hello. É hello, né? Ou alô. Não sei. Hello. Ou alô. Sou meio cotiapa para ler essas coisas. A pergunta dela é normal que o pai de santo troque a entidade do médium por outra? E caso seja, por que é feito isso? Ai, dói meu coração. Isso ocorre? Não. Não ocorre. Isso não acontece, gente. Não tem como. Não tem como. É a mesma coisa você arrancar sua perna e colocar a outra no lugar. Pensa bem, gente. Eu sou moreninho, né? Aí eu corto o braço aqui,
e pego o seu braço. Vamos supor que você é uma pessoa mais clara, né, mais branquinha. Aí eu vou, encaixo o seu braço aqui e costuro. Será que vai dar certo? Não vai, né? Por quê? Porque isso aqui já é meu. Isso aqui já é meu. Certo? Não tem como eu trocar, entendeu? Não tem como eu colocar outro no lugar. Já é meu. A mesma coisa da entidade. A entidade, ela já é sua. A entidade, mesmo ela não trabalhando com você, como eu expliquei desde o começo do vídeo algumas perguntas, mesmo ela não incorporando em você, ela tá ali, ela tá te acompanhando, certo? Então ela não vai ser trocada, ela não vai, ó, dá licença, né? Porque agora eu vou colocar outra entidade aqui. Você vai para lá, você vai para outro lugar. Agora vai trabalhar com outra entidade. Isso não acontece. Primeiro que, como eu falei para vocês, essa escolha da entidade que trabalha com médium, ela é feita muito antes, até mesmo antes, no caso, do seu nascimento aqui. Então é como se o pai de santo, né, como se o sacerdote ou o pai de santo passasse em cima até das leis espirituais. Não tem como isso ocorrer. Agora vamos entender aqui o seguinte, aonde que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, o que acontece? Acontece que os pais de santo daqui colocam, né, nomes nas entidades. A doutrina, né, que é a doutrina do Batuque, coloca um nome. Tipo, você veio aqui, trabalhou, começou a incorporar, incorporou, a entidade veio. Quem vai dar o nome para sua entidade é o pai de santo. Isso é certo? Não é certo? Então não posso falar que é certo ou se não é, a doutrina do Batuque aqui deles. Mas, uma questão importante. Eles colocam nome, né? Simplesmente colocou o nome. Colocou ali, você é a Maria Padilha. A entidade, por respeito, ela pode chamar, tipo, o nome dela pode ser Pombogira Menina. Só que o pai de santo falou, você é Maria Padilha, por respeito, ela vai falar, então tá bom, sou Maria Padilha. Só que no fundo ela é Pombogira Menina. Não vai trocar, a entidade não troca, certo? Ninguém tem essa autoridade de trocar. Não tem, na verdade não tem como, é esse exemplo, não troca. Pai de santo nenhum troca a sua entidade. Tira a entidade que você tem e coloca outra. Isso não ocorre. Agora, é claro, pode acontecer do quê? De você trabalhar. A sua entidade, ela é fixa, ela é sua. Às vezes pode ocorrer dela não incorporar mais, porque às vezes ela vai trabalhar no espiritual e você começar a trabalhar com uma outra entidade. Isso pode ocorrer, que como eu falei, é normal. Agora, trocar, substituir, isso nunca ocorre. Certo? Espero que você tenha entendido. Pessoal, é isso, chegamos a mais de um fim de vídeo. Espero que todos tenham gostado, curtido. Se curtiu, deixa seu like, se deixou seu like, se inscreveu no canal, acompanhe o vídeo até o final. Não, tô brincando. Pessoal, ó, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Mais uma vez, para participar, hashtag Umbanda nos comentários e a sua dúvida na frente a gente analisa e traz aqui, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, certo? Mais uma vez, não esqueça, você precisa ser inscrito do canal, então você deixa a sua inscrição, certo? Se inscreva no canal. Compartilha também, não esquece de compartilhar. Pessoal, chegando a 600 mil inscritos, obrigado a cada um de vocês, espero que todos tenham gostado. É isso, né, pessoal? Não tem mais o que falar, é só alongando o vídeo, olha pra vocês verem. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.